Primeiramente, a doutrina nos diz que não existem milagres. E aí vou reforçar o que você disse. Por quê? Primeiramente, tudo obedece a um processo. Toda vez que Jesus ia fazer um milagre, o que era que ele fazia antes com a pessoa? Ele questionava, buscando ver se aquela pessoa tinha fé, se ela acreditava que aquilo poderia ser feito. E muitas vezes ele perguntou diretamente: acreditas que eu posso fazer? Não é assim? Então a pessoa já dava o comando: eu desejo, eu quero. E tem uma coisa também que a doutrina esclarece, chamada merecimento. Aqueles que mereceram naquele momento, Jesus autorizou, mas questionou antes. Você acha que pode? Acha que eu consigo? Então, seja feita a tua vontade. E no final ele dizia: tua fé te curou. Então, milagre seria mágica. O leproso, eu olhar para ele e ele ficar bom. Como? Tem que ter um processo. E esse processo é o magnetismo, é justamente tudo o que vai concorrer para que aquilo seja feito. Por quê? Porque Deus não precisa provar nada a ninguém. Se Deus não quisesse que ele tivesse lepra, ele não teria lepra, não precisava Deus vir dizer, está curado. Não, não é assim. Por quê? Porque existem leis, existem processos que fazem parte da nossa condição aqui. Então, a Resgate, explicação né? para o milagre é isso. Resgate Existe que tem que ser feito. um resgate da pessoa, passou aquele tempo com aquela enfermidade, Jesus autorizou a cura porque ele, né, disse que queria, que podia ser feito, e Jesus apenas confirmou. Jesus não curou a todos, mas também não se tem notícia desses todos, né? Sabe-se apenas daqueles casos que Jesus confirma na Bíblia para nos mostrar o processo do magnetismo, a imposição da mão. Jesus passava a mão nos olhos do cego, fez com areia e cuspe e botou no olho do cego. Isso é magnetismo, um emplasto, né? Na menina ele bota a mão na cabeça, como você botou na da senhora, noutros ele nem toca. Os 10 leprosos, por exemplo. Só um voltou para agradecer. E os outros, e os 9? O que aconteceu? Hã? O milagre continuou? Claro que não. Porque Jesus dizia: vá e não erres mais, para que o pior não te aconteça. Não era assim? Então, isso aí tira o milagre. Milagre foi um termo usado pela igreja para fazer o mistério, o miraculoso, quando na verdade não é nada disso, é tudo natural. Você que está me ouvindo agora, você tem esse poder, porque o próprio Jesus disse lá atrás: vós podeis fazer o que eu faço e até mais. Ele estaria brincando? Então o homem está aos poucos conhecendo o poder que tem. E como bem disse o Marx, o consolador prometido é a doutrina dos espíritos, porque foram os espíritos quem trouxeram, não foi um Moisés, nem foi um Jesus. Os espíritos estão trazendo, eles vos dirão o que eu disse e até mais. Então, não há por que não entender isso. Tudo bem, a gente respeita que os outros credos religiosos não vejam dessa forma, mas é uma questão de lógica, de entendimento, não é? Porque existe todo esse processo. A prece, por exemplo, a prece tem efeito? Como se eu estou só dizendo palavras? Mas é minha vibração mental. Quando eu oro por alguém, ele recebe lá, ou não? Então isso é milagre? Não, é um efeito de uma coisa, de uma lei natural, a lei de causa e efeito. Ela sai de mim e vai atuar lá no outro. Não tem nada de miraculoso, de misterioso, não. A gente, quando não entende, não é? Se deixa levar pela ilusão, como o mágico, né? Faz a mágica e você não entende, mas ele fez, e aí? Existe um truque? Existe. Só que no caso da gente, não é truque. É efeito natural, você pode fazer, você tem esse poder. Por exemplo, nós somos. Mas hoje em dia isso acontece ainda mais. Criança com olhado, né? Quantas crianças morreram na época da gente, né? O olhado
Se não levasse para uma rezadeira, não tinha remédio. E as pessoas que não acreditavam perderam seus filhos, porque não ia levar para uma rezadeira. Com um galinho de mata ali, peito aberto, por exemplo, pode falar com qualquer um fisiculturista desse, com qualquer um médico aí da área, para ver o que é que ele diz. Que remédio tomar? Não existe, a não ser a reza. Mas por quê? Porque é assim que tem que ser. É esse poder magnético que vai atuar no corpo, porque a medicação não alcança lá. Então, tudo isso é conhecimento, é coisa natural, não tem nada de misterioso, não tem nada. Tudo permitido por Deus. Agora, o milagre, a mágica, não, isso não existe, não é assim que funciona. Porque aí Jesus veio porque era Jesus e fez. Não, ele veio para mostrar como é que fazia. Ele nos ensinou e disse que a gente podia fazer como ele fez, e até mais. Né? Ele diz também que vossos filhos profetizarão, vossos idosos terão visões, quer dizer, mostrando a mediunidade. Mas já estava lá naquele tempo, não tinha esse nome, né? Então, tudo isso foi a igreja que, através das pessoas que faziam parte dela, omitiram esse conhecimento para que não tivessem acesso. Olha, os egípcios, na época deles lá, eles tinham um grupo fechado que faziam todo tipo de magia, de trabalho, de tudo que a gente faz hoje, eles faziam naquela época, eles tinham conhecimento. Mas passava para o povo? Não. O povo não tinha acesso. E eles eram os iniciados lá, só eles participavam. E o faraó, claro. Mas o povo tinha essa informação? Não. Então, a doutrina dos espíritos veio para que todos se esclareçam. Não importa o seu credo religioso, não estamos convertendo ninguém, como o Marx bem frisou. Não é essa a intenção da doutrina, ela não veio para isso, ela veio para esclarecer. Então, você pode ler, leia o livro dos Espíritos,